Um grito ecoa pelo luxuoso saguão do hotel. Aquela menina roubou algo na mochila. O poderoso milionário, dono do estabelecimento, aponta furioso para uma pequena figura que tenta escapar entre os hóspedes. Quando os seguranças a encurralam e forçam a pequena mendiga a abrir a mochila, o que encontram deixa todos em absoluto choque. O milionário fica horrorizado ao perceber o que realmente estava acontecendo. E o que ele faz a seguir com aquela criança desesperada foi algo extremamente profundo. O sol se punha sobre a cidade de São Paulo quando Helena atravessou as portas giratórias do Hotel Dourado, suas mãos tremendo enquanto segurava firmemente a alça desgastada de sua mochila rosa desbotada. O cheiro de comida fresca fez seu estômago doer. Fazia 2 dias que não comia nada além de um pedaço de pão duro que havia encontrado. Seus olhos ardiam de lágrimas contidas enquanto observava os pratos abundantes do buffet do jantar sendo preparados pelos funcionários. Com apenas 7 anos, já carregava nos ombros uma responsabilidade maior do que qualquer criança deveria suportar. Em casa, seu irmãozinho Miguel, de 5 anos, esperava deitado no colchão fino no chão, fraco demais até para chorar de fome. A avó Conceição, a única família que lhes restara após o acidente que levou seus pais, estava doente demais para trabalhar, tossindo constantemente em seu canto do pequeno cômodo que dividiam. Helena se moveu silenciosamente entre os hóspedes, bem vestidos, tentando parecer invisível. Suas roupas surradas e os cabelos mal penteados denunciavam que ela não pertencia àquele ambiente de luxo. Mas a fome era mais forte que o medo. Aproximou-se discretamente do buffet, esperando o momento em que os garçons se distraíssem. Com dedos ágeis e trêmulos, começou a guardar na mochila o que conseguia alcançar. Pedaços de pão ainda quentes, algumas frutas, um pedaço de bolo. Cada item representava uma esperança. Miguel precisava comer algo, precisava recuperar as forças. A avó Conceição mal conseguia se levantar para fazer um chá. Foi quando uma voz trovejante cortou o ar, fazendo seu coração quase parar. Aquela menina está roubando, seguranças! O grito veio de Ricardo Mendes, o proprietário do hotel, um homem alto de terno impecável que apontava diretamente para ela. Helena tentou correr, mas suas pernas pequenas não foram páreo para os seguranças que rapidamente a cercaram. A mochila foi arrancada de suas mãos com violência, seu conteúdo despejado no chão reluzente de mármore. Por favor, tio, eu tenho muita fome, Helena suplicou, sua voz embargada pelo medo e pela vergonha. Meu irmãozinho está doente, ele precisa comer. Ricardo se aproximou, seus sapatos italianos brilhantes, parando a centímetros dos pedaços de pão espalhados. Seu rosto estava contorcido numa máscara de desprezo. Este hotel não é lugar para mendigos, declarou friamente. Tirem essa pivete daqui antes que espante nossos hóspedes. Helena sentiu as mãos fortes dos seguranças em seus braços, arrastando-a em direção à saída. Lágrimas agora corriam livremente por seu rosto sujo, enquanto os hóspedes observavam a cena. Alguns com pena, outros com nojo, a maioria fingindo não ver. Minha mochila, por favor, é a única que tenho. Ela choramingou, mas sua súplica foi ignorada. Foi jogada na calçada como se fosse lixo, a mochila vazia atirada ao seu lado. O céu já estava escuro quando Helena finalmente conseguiu se levantar, suas pernas tremendo. Recolheu a mochila rasgada e começou sua caminhada de volta para casa, o estômago vazio, doendo ainda mais com o peso da humilhação. Como explicaria para Miguel que não havia conseguido trazer comida? Como suportaria ver os olhos fundos de seu irmãozinho implorando por algo para comer? Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro, Helena passou por dezenas de restaurantes e lanchonetes, cada vitrine iluminada uma tortura para sua fome.
O cheiro de comida a perseguia, lembrando-a constantemente de seu fracasso. Pessoas passavam por ela carregando sacolas de compras, algumas até jogando fora restos de lanches. Mas depois da humilhação no hotel, ela não tinha mais coragem de pedir ou catar nada. Ao dobrar a esquina de sua rua, encontrou Miguel sentado na calçada, esperando por ela. Seu coração se partiu ao ver que ele mal conseguia manter a cabeça erguida. Mana, você demorou. Ele sussurrou antes de seus olhos revirarem e seu corpo pequeno tombar para o lado. Miguel! Miguel! Acorda! Helena gritou segurando o irmão nos braços. Pessoas passavam apressadas, algumas olhando de soslaio, mas ninguém parou para ajudar. O corpo de Miguel estava quente, febril, sua respiração fraca e irregular. No mesmo momento, um carro luxuoso passou lentamente pela rua. Através dos vidros escuros, Ricardo Mendes observou a cena por um instante. Seu olhar cruzou com o de Helena, que o reconheceu imediatamente. Por um momento, pareceu que ele iria parar. Sua mão chegou a tocar o botão que baixava o vidro. Mas então, com um rugido do motor, o carro acelerou e desapareceu na noite, deixando apenas a fumaça do escapamento e duas crianças desesperadas na calçada fria. Ricardo Mendes sentou-se à mesa do restaurante mais exclusivo da cidade, mas a comida em seu prato permanecia intocada. O garçom já havia perguntado 3 vezes se havia algo errado com o preparo, mas ele mal conseguia responder. A imagem daquelas duas crianças na calçada não saía de sua mente. Querido, você está bem? Perguntou. Sua esposa, Laura, do outro lado da mesa. Você não comeu nada. Ele tentou forçar um sorriso, mas seus lábios tremiam. O bife Wellington de R$ 1.000 em seu prato parecia zombar dele. Quantas refeições para crianças famintas aquele valor? Poderia comprar? Só estou cansado, mentiu, afrouxando a gravata que parecia sufocá-lo. O restaurante estava lotado de pessoas da alta sociedade, todas rindo e conversando animadamente, completamente alheias ao drama que se desenrolava nas ruas lá fora. Laura não se convenceu. Depois de 20 anos de casamento, conhecia bem o marido. É sobre aquela menina do hotel, não é? Os funcionários me contaram. Ricardo empurrou o prato para longe, incapaz de continuar fingindo. Você precisava ver os olhos dela, Laura. E depois eu vi ela de novo, com um menino. Ele desmaiou na calçada e eu simplesmente segui em frente. E o que mais você poderia fazer? Argumentou Laura, sua voz suave, mas firme. Não podemos ajudar todas as crianças de rua da cidade. Além disso, ela estava roubando. Restos de comida, murmurou Ricardo, sentindo a bile subir em sua garganta. Ela estava pegando restos que seriam jogados fora. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tilintar dos talheres e taças nas mesas vizinhas. Laura observou o marido com preocupação crescente. Em todos os anos de convivência, nunca o tinha visto assim. Vou voltar lá, ele declarou subitamente, levantando-se da mesa. Laura tentou protestar, mas ele já estava pedindo a conta. 20 minutos depois, Ricardo estacionou seu carro no mesmo local onde havia visto as crianças. Seu coração acelerou ao encontrá-las ainda ali. O menino agora consciente, mas visivelmente debilitado, recostado contra a parede, enquanto a menina o abraçava protetoramente. Desceu do carro carregando uma sacola com as sobras do jantar que mal tocara. Ao vê-lo se aproximar, Helena instintivamente puxou o irmão para mais perto, seus olhos arregalados de medo. Não vou machucar vocês, disse Ricardo, sua voz tremendo levemente. Trouxe comida. Miguel tentou se levantar ao sentir o cheiro da comida, mas suas pernas fraquejaram. Helena o segurou, dividida entre o medo e a necessidade desesperadora de alimentar o irmão. Por que está fazendo isso? Perguntou ela desconfiada. O senhor me expulsou do hotel.
A pergunta atingiu Ricardo como um tapa. Eu fui cruel, me desculpe. Helena continuou encarando-o com desconfiança. Mas quando Miguel soltou um gemido fraco, ela finalmente cedeu. Com mãos trêmulas, pegou a sacola oferecida e começou a alimentar o irmão pequenos pedaços por vez. Onde estão seus pais? Perguntou Ricardo, sentando-se no meio-fio, mantendo uma distância respeitosa. Morreram, respondeu Helena secamente, sem tirar os olhos do irmão. Acidente de carro. Agora é só eu, Miguel e vó Conceição. E onde está sua avó? Em Gaza. Ela está muito doente, não consegue nem levantar da cama direito. Helena fez uma pausa, hesitante. Ela tenta cuidar da gente, mas não tem como trabalhar assim. Ricardo observou em silêncio enquanto Miguel comia avidamente, suas pequenas mãos tremendo ao levar cada pedaço à boca. A menina só começou a comer depois que teve certeza que o irmão estava satisfeito. O Miguel está doente, continuou Helena, sua voz embargada. Ele tem febre há dias. A avó diz que é porque faz tempo que a gente não come direito. Foi então que Ricardo notou o quanto o menino estava quente, mesmo na noite fria. Seu rosto estava corado pela febre e sua respiração parecia irregular. Ele precisa ir para um hospital, declarou, levantando-se decidido. Helena imediatamente abraçou o irmão. Não, eles vão nos separar, vão mandar a gente para abrigos diferentes. Ninguém vai separar vocês, prometeu Ricardo, embora não tivesse certeza se poderia cumprir essa promessa. Mas seu irmão precisa de um médico, agora. Depois de vários minutos de argumentação, Helena finalmente concordou, mas com uma condição. Ela não sairia do lado do irmão em momento algum. Ricardo ajudou a carregar Miguel até o carro, notando como o menino estava assustadoramente leve para sua idade. No caminho para o hospital, olhando pelo retrovisor, viu Helena sussurrando palavras de conforto para o irmão, seus olhos cheios de um amor e preocupação que pareciam grandes demais para uma criança de 7 anos. Foi nesse momento que Ricardo percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O setor de emergência do hospital público estava lotado, mas o nome Mendes abriu portas que normalmente permaneceriam fechadas por horas. Helena observava tudo com um misto de gratidão e desconfiança, sem soltar a mão do irmão enquanto os médicos o examinavam. Desnutrição severa e desidratação, declarou a médica doutora Oliveira após os exames iniciais. Seu olhar severo alternava entre Miguel, que agora dormia com uma agulha de soro no braço, e Ricardo, que se remexia desconfortavelmente em sua cadeira. A criança precisa de internação imediata. Foi quando uma assistente social entrou na sala, seus saltos fazendo um ruído agudo no piso de hospital. Márcia Silva era uma mulher de meia idade, com olhos perspicazes, que já haviam visto histórias demais como aquela. Ou pelo menos achava que sim. Senhor Mendes, ela começou, seu tom profissional mascarando mal a suspeita. Poderia me explicar exatamente qual é sua relação com estas crianças? Ricardo sentiu o peso de seu olhar acusador. Elas estavam passando fome perto do meu hotel e... De seu hotel? Interrompeu Márcia, fazendo anotações. O mesmo hotel de onde, segundo consta, o senhor expulsou esta menina hoje à tarde? Helena, que até então mantinha os olhos fixos no irmão, virou-se bruscamente. Não, ele está... tentando ajudar agora. Por favor, não mande ele embora. A súplica desesperada da menina pegou todos de surpresa. Márcia se aproximou dela, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. Querida, preciso entender o que está acontecendo para poder ajudar vocês. Onde está sua família? Nossa avó, Helena começou, mas sua voz falhou.
As lágrimas, que ela havia segurado por tanto tempo, finalmente começaram a cair. Ela está muito doente, não consegue nem levantar da cama direito. A gente não tinha mais o que comer em casa. Ricardo sentiu seu coração apertar. Quantas vezes havia passado por pessoas pedindo ajuda na rua e simplesmente olhado para o outro lado? Quantas Helenas e Miguéis havia ignorado em sua vida? Tão privilegiada. Posso pagar por tudo, ele se apressou em dizer. O tratamento, remédios, comida. Não se trata de dinheiro, Sr. Mendes. Márcia retrucou secamente. Preciso garantir a segurança destas crianças. O senhor entende que sua atitude é no mínimo suspeita? Primeiro, expulsa uma criança faminta e algumas horas depois aparece se apresentando como benfeitor. Eu sei como parece, ele admitiu, passando as mãos pelo rosto cansado. Mas não podia deixá-los naquela calçada. O Miguel poderia... Miguel, precisa de descanso agora, interrompeu a doutora Oliveira, notando que o menino se agitava com as vozes alteradas. E Helena também parece exausta. De fato, a menina mal conseguia manter os olhos abertos, ainda segurando firmemente a mão do irmão. O cansaço, a fome e o estresse emocional finalmente cobravam seu preço. Vou acionar o conselho tutelar, declarou Márcia. Enquanto isso, Helena ficará sob custódia temporária no abrigo municipal. Não! Gritou Helena, levantando-se tão bruscamente que quase derrubou a cadeira. Prometeu que não ia nos separar. Você prometeu! Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Deve haver outra solução. Ela precisa ficar com o irmão. O senhor não tem autoridade nenhuma sobre estas crianças. Márcia foi inflexível. E, francamente, sua insistência em se envolver está começando a me preocupar. Por favor, sussurrou Helena, agarrando a manga do paletó de Ricardo com força surpreendente. Não deixa eles me levarem. O Miguel precisa de mim. O empresário, acostumado a ter sempre o controle de tudo, sentiu-se completamente impotente. Pela primeira vez em sua vida, seu dinheiro e influência pareciam inúteis diante da frieza do sistema. Posso ao menos levar algumas coisas para ela no abrigo? Me perguntou sua voz rouca. Márcia assentiu relutantemente, passando-lhe um cartão com o endereço. Pode deixar os itens na recepção, mas não tente contato direto com a menor. Quando os seguranças do hospital vieram para levar Helena, foi preciso 3 adultos para separar sua mão da de Miguel. Seus gritos ecoaram pelo corredor, fazendo outros pacientes e funcionários pararem para observar a cena dolorosa. Cuida do meu irmão. Já foi a última coisa que ela gritou antes de desaparecer pela porta, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Ricardo permaneceu ali, em pé no meio do quarto do hospital, observando Miguel dormir. O menino, mesmo sedado, tinha uma expressão de dor que não combinava com seu rosto infantil. Na parede, o relógio marcava 23h45. Não fazia nem 12 horas desde que ele havia gritado com uma criança faminta em seu hotel de luxo. Como uma vida podia mudar tanto em tão pouco tempo? O abrigo municipal São Francisco ocupava um prédio antigo no centro da cidade, suas paredes descascadas contando histórias de décadas de abandono. Ricardo parou seu carro importado em frente ao local na manhã seguinte, carregando sacolas de roupas e itens básicos de higiene que havia comprado de madrugada em uma farmácia 24 horas. O horário de visitas é das 14 às 16, informou, secamente a funcionária da recepção, mal levantando os olhos de sua revista. Não vim visitar, Ricardo explicou, colocando as sacolas sobre o balcão. Trouxe algumas coisas para Helena, a menina que chegou ontem à noite. A funcionária finalmente o olhou, seus olhos se estreitando ao reconhecer o homem de terno caro. Ah, sim,
A assistente social, Márcia, nos alertou sobre o senhor. Pode deixar as sacolas aí. Vamos verificar o conteúdo antes de entregar qualquer coisa. Ricardo assentiu, sentindo-se humilhado com a desconfiança. Estava prestes a sair, quando ouviu uma voz conhecida vindo do corredor. Eu não quero comer, quero ver meu irmão. Era Helena, sua voz rouca de tanto chorar. Ricardo deu um passo em direção ao som, mas a funcionária rapidamente se levantou, bloqueando seu caminho. O senhor não tem autorização para contato com a menor, ela advertiu. Por favor, se retire. Através da porta entreaberta do corredor, Ricardo pôde ver Helena sentada em um banco, abraçando os próprios joelhos. Outras crianças passavam por ela, algumas tentando iniciar conversa, mas ela permanecia fechada em seu próprio mundo de dor. De volta ao carro, Ricardo pegou o celular e ligou para o hospital. Miguel havia passado a noite estável, mas continuava muito fraco. A enfermeira informou que ele perguntava pela irmã constantemente quando acordava. Dirigiu então até o endereço que Helena havia mencionado como sendo sua casa. O local era ainda pior do que imaginava. Um cortiço decadente, com dezenas de famílias amontoadas em pequenos cômodos. No terreno, crianças descalças brincavam entre varais de roupas desbotadas. Dona Conceição chamou, batendo numa porta de madeira empenada. Depois de alguns momentos, ouviu uma tosse fraca e passos arrastados. A porta se abriu, revelando uma senhora magra, de cabelos brancos mal presos num coque frouxo. Seus olhos, fundos e cansados, se arregalaram em reconhecimento. O senhor, ela murmurou, levando a mão trêmula aos lábios. O senhor é o dono do Hotel Dourado. Algo na forma como ela o olhava fez Ricardo se sentir desconfortável. Havia mais do que apenas reconhecimento naquele olhar. Havia uma mágoa antiga, profunda. Vim falar sobre seus netos, ele começou, mas foi interrompido por um acesso de tosse violento da senhora. Instintivamente, a amparou antes que ela caísse. O único cômodo que servia de casa para a família era minúsculo e sufocante. Uma cama de solteiro velha ocupava um canto, onde claramente Dona Conceição dormia. No chão, um colchão fino servia de cama para as crianças. Não havia geladeira, apenas um fogareiro velho e algumas panelas. Me desculpe, ela disse depois que a tosse passou. Essa bronquite, não consigo me livrar dela. E sem poder trabalhar. A senhora precisa de tratamento médico, Ricardo, declarou, ajudando-a a sentar-se na cama. Não tenho como pagar médico, ela respondeu com um sorriso triste. Mal consigo comprar comida para as crianças, desde que perdi meu último emprego. Quando foi isso? Perguntou Ricardo, sentando-se numa cadeira quebrada. O olhar de Dona Conceição endureceu. Faz 5 anos, eu era faxineira no seu hotel. Senhor Mendes, o senhor não se lembra? Ricardo sentiu o sangue gelar. Como? Um hóspede disse que eu havia roubado sua carteira. O senhor nem quis ouvir minha explicação. Me demitiu na hora. Ela continuou, sua voz tremendo não apenas pela doença. A carteira apareceu depois no carro do próprio hóspede, mas o senhor nunca soube disso, não é? Ou talvez não se importou. O chão parecia ter desaparecido sob os pés de Ricardo. Fragmentos de memória começaram a voltar. Uma funcionária, implorando por seu emprego, ele gritando sobre a reputação do hotel, seguranças escoltando uma senhora para fora. Era a senhora? Ele murmurou, horrorizado. Por isso Helena e Miguel estão nessa situação, por minha causa. A vida tem dessas ironias, Dona Conceição respondeu, sendo interrompida por mais um acesso de tosse. Depois que perdi o emprego, não consegui. Mais trabalho fixo. Quem quer contratar uma faxineira acusada de roubo?
Quando minha filha e genro morreram no acidente, eu mal tinha como me sustentar. Quanto mais criar duas crianças... Ricardo levantou-se bruscamente, cambaleando em direção à porta. Precisava de ar. Sua cabeça girava com o peso da revelação. Todo o sofrimento daquela família, a fome das crianças. Tudo tinha começado com sua decisão precipitada de 5 anos atrás. Senhor Mendes, chamou Dona Conceição, sua voz surpreendentemente firme. Por que o senhor está realmente aqui? Ele parou na porta, incapaz de encará-la. Eu quero ajudar. Preciso ajudar. Agora? Ela perguntou, e a amargura em sua voz era palpável. Depois de 5 anos? Depois que meus netos precisaram roubar comida do seu hotel? Ricardo finalmente se virou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não posso mudar o passado, mas posso tentar consertar o que fiz. Por favor, me deixe ajudar sua família. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sons da vida no cortiço. Crianças brincando, rádios tocando, pessoas conversando. Uma vida que sempre havia existido paralela à sua, mas que ele escolhera ignorar. Ricardo passou os próximos dias numa rotina frenética, dividindo-se entre o hospital, o abrigo e o cortiço. No hospital, Miguel começava a se recuperar fisicamente, mas continuava perguntando pela irmã a cada vez que acordava. No abrigo, Helena se recusava a comer adequadamente, preocupada com o irmão. E no cortiço, Dona Conceição piorava a cada dia, sua tosse se tornando mais profunda e dolorosa. Naquela manhã, sentado em seu escritório no Hotel Dourado, Ricardo encarava uma pilha de documentos sobre sua mesa. Relatórios financeiros, planilhas de custos, cardápios do buffet, todos mostrando números impressionantes de desperdício de alimentos. Senhor Mendes, sua secretária interrompeu seus pensamentos. O gerente Rodrigo está aqui para a reunião. Sobre o caso da menina. Ricardo assentiu, tentando se preparar para mais um confronto. Rodrigo entrou na sala. Seu rosto normalmente servil, agora tenso de preocupação. Senhor, precisamos discutir os rumores, começou ele, sentando-se rigidamente. Os funcionários estão comentando sobre suas visitas ao abrigo, e alguns hóspedes reconheceram o senhor no hospital público. E daí? Cortou Ricardo, sua voz mais áspera do que pretendia. O Hotel Dourado tem uma reputação a zelar. Rodrigo continuou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Nossa clientela espera um certo padrão. Se souberem que o proprietário está se envolvendo com pessoas do submundo... Pessoas do submundo? Ricardo se levantou bruscamente, suas mãos tremendo de raiva. Está falando de uma criança de 7 anos e seu irmão doente? Senhor, seja razoável, Rodrigo tentou argumentar. Aquela menina foi pega roubando. Se a imprensa descobrir que o senhor está ajudando uma ladra... Chega! O grito de Ricardo fez a secretária aparecer assustada na porta. Você tem ideia de quanto alimento jogamos fora todos os dias? Sabe quantas crianças, como Helena e Miguel, poderíamos alimentar com o que vai para o lixo? Rodrigo empalideceu. Mas, senhor, nossos hóspedes pagam pela exclusividade. Não podemos simplesmente... Não podemos o quê? Ter humanidade? Ricardo abriu uma das planilhas em sua mesa. Ontem jogamos fora 300 quilos de comida perfeitamente boa. Enquanto isso, tem gente passando fome a menos de 1 quarteirão daqui. Se o senhor está sugerindo que distribuamos as sobras, isso seria péssimo para a nossa imagem, argumentou Rodrigo. Imagine a manchete. Hotel 5 estrelas alimenta mendigos com restos. Ricardo sentou-se novamente, subitamente exausto. Sabe o que é pior que essa manchete, Rodrigo? Uma criança desmaiando de fome enquanto jogamos comida no lixo. O gerente ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Senhor Mendes, preciso ser direto.
O conselho administrativo está preocupado. Sua obsessão com essas crianças está afetando seu julgamento. Se continuar assim, eles podem pedir um afastamento temporário. Obsessão? Ricardo riu sem humor. Sabe por que aquela família está passando fome, Rodrigo? Porque há 5 anos eu demiti a avó deles injustamente. Nem me dei ao trabalho de investigar direito uma acusação de roubo. Destruí a vida dela por causa da reputação deste hotel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formar palavras. O senhor precisa pensar no hotel, conseguiu finalmente dizer. Nos funcionários que dependem deste emprego. Na tradição que construímos... Que tradição? Ricardo perguntou amargamente. A tradição de jogar pessoas na rua sem dar chance de defesa? De fingir que a miséria não existe do outro? Lado de nossas portas de vidro, naquele momento seu celular vibrou. Era uma mensagem da assistente social. Helena havia tentado fugir do abrigo durante a noite. Foi encontrada caminhando sozinha pelas ruas, tentando chegar ao hospital para ver o irmão. Está demitido, Ricardo declarou subitamente. Como? Rodrigo engasgou. Você me ouviu. Arrume suas coisas e saia. E avise ao conselho que podem tentar me afastar, mas este hotel ainda é meu. E a partir de hoje, as coisas vão mudar por aqui. Depois que Rodrigo saiu, ainda atordoado, Ricardo pegou o telefone e começou a fazer ligações. Primeiro para seu advogado, depois para alguns contatos na prefeitura. Tinha um plano se formando em sua mente. Olhou pela janela de seu escritório, observando a movimentação na rua. Pessoas apressadas passando, algumas saindo do hotel carregando sacolas de compras caras, outras pedindo esmolas nas esquinas. 2 mundos que sempre coexistiram, separados apenas por portas de vidro e sua própria indiferença. Não mais. Em sua mesa, ao lado dos relatórios de desperdício, estava uma foto que tinha tirado de Helena e Miguel no hospital. Nela, mesmo, doente, o menino sorria enquanto a irmã segurava sua mão. Era por aquele sorriso que ele lutaria agora, mesmo que isso significasse perder tudo que tinha construído até ali. A notícia da demissão do gerente correu pelo hotel como fogo. Os funcionários cochichavam pelos corredores, divididos entre o medo e a curiosidade sobre as mudanças que estavam por vir. Na cozinha, o chefe Philippe francês, que há anos comandava o restaurante do hotel, observava nervosamente enquanto Ricardo inspecionava a área de descarte de alimentos. Monsieur Mendes, começou ele, seu sotaque mais pronunciado devido ao nervosismo. Entendo sua preocupação, mas não podemos servir comida que ficou exposta no buffet. É questão de segurança alimentar. Ricardo pegou uma maçã perfeita da pilha de descarte. E estas frutas, por que estão sendo jogadas fora? O chefe ajeitou o chapéu desconfortável. Política do hotel, monsieur. Trocamos o buffet de frutas 3 vezes ao dia para manter a apresentação impecável. Apresentação. Ricardo repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo. Sabe quantas crianças como Miguel poderiam se alimentar com o que jogamos fora em um único dia? Antes que o chefe pudesse responder, foram interrompidos por Laura, que entrou na cozinha com passos firmes. Ricardo, precisamos conversar. Agora. No escritório, Laura mal esperou a porta fechar para começar. Você perdeu o juízo? O conselho está em polvorosa, os acionistas estão ligando sem parar e agora me dizem que você vai transformar nosso hotel 5 estrelas em um restaurante popular? Não, Ricardo respondeu calmamente. Vou transformá-lo em algo melhor, algo que faça a diferença. A diferença? Ricardo, você construiu este hotel do zero. 20 anos de trabalho duro e agora vai jogar tudo fora por causa de 2 crianças de rua? A palavra rua fez Ricardo estremecer. Elas têm nomes, Laura. Helena e Miguel, e não são de rua.
Tem uma avó que ficou doente porque eu a demiti injustamente anos atrás. Laura parou surpresa. Do que está falando? Ricardo contou toda a história de Dona Conceição. Quando terminou, sua esposa estava sentada, chocada. Por que nunca me contou sobre essa funcionária? Porque eu nem me importei na época, admitiu ele, a vergonha evidente em sua voz. Era apenas mais uma empregada dispensável. Pelo menos, era assim que eu pensava. Laura ficou em silêncio por um longo momento. E o que pretende fazer agora? Vou abrir um restaurante comunitário anexo ao hotel. A comida que seria descartada será aproveitada para alimentar pessoas que precisam. E não só isso. Vou contratar moradores da comunidade, dar treinamento, oportunidades. Os acionistas nunca vão aceitar. Então que vendam suas ações, Ricardo declarou. Tenho dinheiro suficiente para comprá-las. Este hotel é meu sonho, Laura. Mas que sonho vale a pena se é construído sobre a fome dos outros? Naquele momento, seu celular tocou. Era do hospital. Miguel havia piorado durante a noite, desenvolvendo uma pneumonia. Preciso ir, ele disse, levantando-se. Espere, Laura o deteve. Vou com você. No hospital, encontraram Helena sentada no corredor, abraçada aos joelhos. Aparentemente, depois de sua tentativa de fuga, a assistente social havia concordado em deixá-la visitar o irmão. Ele não quer comer. A menina informou assim que os viu, suas olheiras profundas evidenciando noites mal dormidas. Só chora e chama pela avó. Laura se ajoelhou ao lado dela, tocada pela preocupação da pequena. Há quanto tempo você não come direito, querida? Helena deu de ombros, seus olhos fixos na porta do quarto onde Miguel estava. Não consigo. A comida não desce. Você precisa se cuidar para poder cuidar dele, Laura disse suavemente, surpreendendo Ricardo com sua gentileza. A avó sempre dizia isso, Helena murmurou, e pela primeira vez, desde que a conheceram, deixou escapar um soluço. Sinto tanta falta dela. Laura a abraçou instintivamente, e a menina, pegando todos de surpresa, não resistiu. Começou a chorar. Um choro profundo e doloroso que parecia guardar toda a tristeza do mundo. Ricardo observava a cena quando seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem do chefe Felipe. Monsieur, depois de nossa conversa, reuni a equipe da cozinha. Queremos ajudar com seu projeto do restaurante comunitário, todos nós. Ele sorriu, sentindo uma pontada de esperança. Olhou para sua esposa, consolando Helena, para a porta onde Miguel lutava contra a pneumonia e para a mensagem em seu celular. Talvez, apenas talvez, não estivesse sozinho nesta batalha. Os dias seguintes trouxeram uma avalanche de mudanças e desafios. A pneumonia de Miguel se mostrava resistente aos antibióticos, sua pequena forma lutando contra a febre que não cedia. Helena praticamente se mudara para o hospital, dormindo encolhida na poltrona ao lado da cama do irmão, recusando-se a voltar para o abrigo. Márcia, a assistente social, havia tentado intervir, mas pela primeira vez encontrou resistência, não apenas em Helena, mas também na equipe médica. A presença dela está ajudando na recuperação dele, argumentou a doutora Oliveira. Toda vez que ela sai, os sinais vitais dele pioram. Naquela tarde, Ricardo estava no quarto do hospital quando Miguel acordou de mais um período de febre alta. Seus olhos, normalmente vivos e curiosos, estavam opacos de cansaço. Tio Ricardo, chamou ele com voz fraca. Conta uma história? Helena, que estava cochilando na poltrona, despertou imediatamente. Era a primeira vez em dias que o irmão pedia algo além de água. Ricardo puxou uma cadeira, sentando-se entre as duas crianças. Que tipo de história você quer ouvir? Uma com final feliz. Miguel pediu, sua mão pequena e quente buscando a da irmã. Tô cansado de história triste. Ricardo sentiu um nó na garganta.
Como contar uma história feliz quando a realidade à sua volta era tão dura? Mas então notou os olhos das crianças fixos nele, cheios de uma esperança que nem mesmo a doença e a fome haviam conseguido apagar completamente. Era uma vez, começou ele, um homem muito rico que vivia em um castelo de vidro. O hotel? Interrompeu Helena, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios ressecados. Sim, o hotel, Ricardo continuou. Este homem achava que tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas, na verdade, ele era a pessoa mais pobre do mundo, porque seu coração estava vazio. Miguel tossiu um pouco, mas seus olhos permaneceram atentos à história. Um dia, ele conheceu duas crianças mágicas. Ricardo prosseguiu, fazendo Miguel sorrir fracamente. Elas não tinham dinheiro, nem poder, nem nada do que o homem achava importante, mas tinham algo muito mais valioso. Tinham amor um pelo outro, e esse amor era tão forte que começou a derreter o gelo que cobria o coração do homem rico. E aí? Perguntou Miguel, sua voz um sussurro. Aí, o homem descobriu que seu castelo de vidro estava construído sobre mentiras. Que mientras ele desperdiçava comida e dinheiro, pessoas boas e honestas passavam necessidade bem ao lado. E pela primeira vez na vida, ele sentiu vergonha de quem era. Helena apertou a mão do irmão, seus olhos agora fixos em Ricardo. Mas as crianças mágicas ensinaram ao homem que nunca é tarde para mudar. Ele continuou, sua voz embargando levemente. Que às vezes precisamos perder tudo o que achamos importante para encontrar o que realmente importa. E qual é o final feliz? Perguntou Miguel, lutando para manter os olhos abertos. Ricardo hesitou. Como prometer um final feliz quando Miguel ainda lutava contra a febre, quando Helena ainda não tinha um lar seguro, quando Dona Conceição piorava a cada dia? Foi quando Laura entrou no quarto carregando uma pasta de documentos. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais de cansaço, mas também uma determinação feroz. Os papéis da guarda temporária, ela anunciou mostrando os documentos. Consegui que o juiz assinasse há 1 hora. Helena e Miguel podem vir morar conosco, assim que ele receber alta. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo bip constante dos monitores. Helena olhava de Laura para Ricardo, seus olhos arregalados de incredulidade. Mas e a avó? Perguntou ela, sua voz tremendo. Ela também, respondeu Laura, puxando outro documento da pasta. Já providenciei um apartamento no térreo do prédio ao lado do hotel. Tem elevador e acesso fácil ao hospital para o tratamento dela. Miguel tentou se sentar na cama, sendo gentilmente contido por Helena. É verdade, tio Ricardo, a gente não vai mais precisar se separar? Ricardo olhou para as crianças, para sua esposa, para os documentos que representavam uma nova chance para todos eles. Lembra que você pediu uma história com final feliz? Disse ele, enxugando uma lágrima teimosa. Às vezes, Miguel, a vida real pode ser ainda melhor que as histórias. Pela primeira vez em muitos dias, um sorriso verdadeiro iluminou o rosto de Helena. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Miguel começou a tossir violentamente, seu corpo pequeno se contorcendo na cama. Os monitores começaram a apitar freneticamente, e em segundos a sala estava cheia de médicos e enfermeiras. Ricardo e Laura foram empurrados para fora, levando Helena com eles. Miguel! Gritou a menina, tentando voltar para o quarto. Deixa eu ficar com ele, por favor. Através da porta de vidro, eles podiam ver a equipe médica trabalhando freneticamente. O rostinho de Miguel estava coberto por uma máscara de oxigênio, seus olhos fechados, e pela primeira vez desde que o conheceram, sua mão não procurava pela da irmã. A sala de espera do hospital transformou-se em um purgatório de angústia. Helena estava sentada entre Ricardo e Laura, seu corpo pequeno tremendo incontrolavelmente, enquanto aguardavam notícias.
As horas se arrastavam como décadas, cada minuto marcado apenas pelo movimento do relógio na parede e pelos soluços ocasionais. Da menina. Ele vai ficar bem, murmurava Helena repetidamente como um mantra. Ele tem que ficar bem. Prometi para a mamãe que ia cuidar dele. Laura abraçou a menina, tentando transmitir um conforto que ela mesma não sentia. Ricardo observava a cena, sentindo-se mais impotente do que nunca. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, de nada serviam naquele momento. A doutora Oliveira finalmente apareceu, seu rosto tenso, revelando o cansaço de horas de trabalho. Intenso. Conseguimos estabilizá-lo, anunciou ela, e um suspiro coletivo de alívio ecoou pela sala. Mas a situação ainda é delicada. O organismo dele está muito debilitado pela desnutrição prolongada, o que dificulta a resposta aos antibióticos. Posso ver ele? Implorou Helena, sua voz rouca. A médica hesitou. Ele está sedado e precisará ficar em isolamento por algumas horas. O risco de infecção é muito alto. As palavras caíram como um peso sobre todos. Helena voltou a tremer e Laura a abraçou mais forte. Doutora, Ricardo chamou, sua voz baixa. O que podemos fazer? Rezar, respondeu ela sinceramente. E esperar. As próximas 24 horas serão cruciais. Quando a médica saiu, um silêncio pesado tomou conta da sala. Foi quebrado apenas pelo som do celular de Ricardo. Era do hotel. Senhor Mendes, a voz do chefe Felipe soava urgente. O conselho administrativo está aqui. Eles trouxeram a imprensa. Ricardo fechou os olhos, exausto. Sua decisão de transformar parte do hotel em um restaurante comunitário havia vazado para a mídia e agora os acionistas estavam aproveitando para forçar sua saída. Não posso ir agora, Felipe. Miguel está... Eu sei, monsieur, interrompeu o chefe, mas eles estão ameaçando votar seu afastamento imediato. Dizem que o senhor está mentalmente instável, obcecado com casos de caridade. Laura, que ouvia a conversa, tocou suavemente o braço do marido. Vá, eu fico com ela. Ricardo olhou para Helena, que parecia ter envelhecido anos nas últimas horas. Não posso deixá-los agora. Vai, disse Helena subitamente, sua voz surpreendentemente firme. Salva o hotel. O Miguel ia gostar de ver aquele restaurante que você falou quando ele melhorar. O quando não se, na fala dela, fez o coração de Ricardo apertar. Mesmo em meio a tanto sofrimento, aquela criança ainda conseguia manter a esperança. No hotel, a cena era caótica. Jornalistas se acotovelavam no saguão, enquanto os membros do conselho, liderados por Augusto Serrano, o principal acionista, davam declarações inflamadas. O Hotel Dourado sempre foi sinônimo de exclusividade, bradava Augusto para as câmeras. Não podemos permitir que seu legado seja destruído por um surto filantrópico de seu proprietário. Ricardo entrou silenciosamente pelo fundo, observando a cena. Viu funcionários antigos do hotel parados nos cantos, olhares baixos e envergonhados. Viu hóspedes ricos assistindo ao espetáculo com interesse mórbido. E viu, através das portas de vidro, pessoas da comunidade que já haviam ouvido sobre o projeto do restaurante comunitário, esperando para saber se teriam ou não uma chance de se alimentar dignamente. Foi então que notou algo. Na entrada da cozinha, dezenas de funcionários estavam reunidos, todos usando seus uniformes impecáveis. O chefe Felipe estava à frente deles, e quando viu Ricardo, fez um pequeno aceno. Já chega. A voz de Ricardo cortou o ar, silenciando o burburinho. Todos se viraram para ele, surpresos com sua presença. Ricardo. Augusto sorriu falsamente para as câmeras. Que bom que veio a razão. Podemos resolver isso civilizadamente. Não, Augusto. Agora você vai me ouvir. Ricardo caminhou até o centro do saguão.
Há algumas semanas, eu expulsei deste hotel uma criança faminta que só queria levar um pouco de comida para seu irmão doente. Comida que seria jogada no lixo. Os jornalistas se aproximaram, gravadores em punho. Naquela noite, eu era exatamente como vocês, continuou ele, olhando diretamente para as câmeras. Preocupado com aparências, com lucros, com o que os outros iriam pensar. Mas sabem o que aconteceu? Aquela criança me ensinou mais sobre humanidade em alguns dias do que eu aprendi em 20 anos dirigindo este hotel. Augusto tentou interromper, mas Ricardo ergueu a mão, silenciando-o. Agora mesmo, enquanto estamos aqui discutindo legado e exclusividade, aquele mesmo menino está lutando pela vida em um hospital. E sabem por quê? Porque pessoas como nós decidiram que é melhor jogar comida no lixo do que alimentar quem tem fome. Os funcionários da cozinha começaram a se aproximar, formando um semicírculo atrás de Ricardo. Um a um, outros funcionários do hotel também se juntaram a eles. Então sim, vou transformar parte deste hotel em um restaurante comunitário. Vou contratar pessoas da comunidade, dar treinamento, oportunidades. E se algum de vocês não concorda com isso? Ricardo tirou do bolso um envelope e o entregou a Augusto. Este é um cheque para comprar todas as suas ações pelo valor de mercado. A mesma oferta vale para qualquer outro acionista que queira sair. Porque a partir de hoje, o Hotel Dourado vai servir não apenas os ricos, mas todos que precisarem de uma refeição digna. O celular de Ricardo começou a tocar. Era Laura. Seu coração gelou ao atender. Ricardo, a voz dela estava embargada. Venha rápido, é o Miguel. O corredor do hospital estava estranhamente silencioso quando Ricardo chegou, correndo. Laura estava parada em frente ao quarto de Miguel, abraçando Helena, que soluçava violentamente. Por um momento terrível, seu coração parou. O que? Ele acordou. Laura interrompeu rapidamente, percebendo seu pânico. A febre cedeu. Ricardo precisou se apoiar na parede, suas pernas fraquejando de alívio. Através da porta de vidro, podia ver Miguel sentado na cama, ainda pálido e fraco, mas com os olhos abertos e alertas. Mas ela não deixa a gente entrar. Helena fungou, apontando para a doutora Oliveira, que conferia os sinais vitais do menino. Diz que tem que fazer mais exames. Como se tivesse ouvido seu nome, a médica saiu do quarto, seu rosto cansado, mas com um pequeno sorriso. A crise passou, anunciou ela. Ainda não sabemos exatamente como, mas o organismo dele começou a responder aos antibióticos. É quase um milagre, considerando o estado em que ele estava. Posso ver meu irmão agora? Implorou Helena. A médica assentiu, mas antes que a menina entrasse, segurou seu braço gentilmente. Só um aviso. Ele está perguntando pela sua avó. Helena congelou. Nos últimos dias, com toda a preocupação com Miguel, quase haviam se esquecido de Dona Conceição. Ricardo imediatamente pegou o celular, ligando para a enfermeira que havia contratado para cuidar dela. A conversa foi breve e preocupante. A tosse de Dona Conceição havia piorado consideravelmente e ela se recusava a ir ao hospital, insistindo que precisava estar forte para quando os netos voltassem. Vá, disse Laura, percebendo sua angústia. Eu fico com as crianças. Ricardo encontrou Dona Conceição sentada em sua cama no cortiço, lutando para respirar. O quarto, apesar dos esforços da enfermeira, ainda era sufocante e úmido. Como está meu neto? Foi a primeira coisa que ela perguntou entre acessos de tosse. Melhorando, Ricardo respondeu, sentando-se ao seu lado. Mas agora é a senhora que precisa de cuidados. Dona Conceição balançou a cabeça. Não posso ir para o hospital. Não tenho como pagar. Eu pago, interrompeu Ricardo. Por favor, as crianças precisam da senhora. Ela o olhou longamente, seus olhos cansados estudando seu rosto. Por quê? Perguntou finalmente.
Por que está fazendo tudo isso? Ricardo ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Porque durante anos eu vivi em uma bolha de privilégio, julgando pessoas sem conhecer suas histórias. Porque eu destruí a vida da senhora por causa de um preconceito, e isso afetou não só a senhora, mas 2 crianças inocentes. O passado é passado, ela murmurou. Não, Ricardo foi firme. O passado tem consequências. Se eu não tivesse demitido a senhora injustamente, talvez Helena e Miguel nunca tivessem passado fome. Talvez ele não estivesse lutando pela vida num hospital. Outro acesso de tosse interrompeu a conversa. Quando passou, havia sangue no lenço. De Dona Conceição. Chega de discussão, declarou Ricardo levantando-se. Vamos para o hospital agora. Desta vez, ela não resistiu, talvez percebendo finalmente a gravidade de sua situação. No caminho, Ricardo ligou para Laura, que deu a notícia que Miguel estava perguntando insistentemente pela avó. Quando chegaram ao hospital, uma surpresa os aguardava. O chefe Felipe estava no quarto de Miguel, usando seu uniforme completo, servindo uma sopa caseira que encheia o ambiente com um aroma reconfortante. Monsieur, ele cumprimentou Ricardo com um sorriso. E espero que não se importe. Depois que o senhor saiu do hotel, pensei que as crianças mereciam uma refeição especial. Miguel estava sentado na cama, tomando a sopa com uma vontade que não demonstrava há dias. Helena, ao seu lado, também comia, embora seus olhos não desgrudassem do irmão. Vó! Miguel exclamou ao ver Dona Conceição tentando se levantar. Quietinho aí, ela disse, sua voz embargada, caminhando lentamente até a cama. Quando chegou perto, puxou os 2 netos para um abraço apertado, ignorando os protestos da enfermeira sobre contaminação. Ricardo observava a cena quando sentiu Laura segurar sua mão. Os exames dele melhoraram muito, ela sussurrou. A médica disse que se continuar assim, em alguns dias pode ter alta. Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma foto do hotel. Os funcionários haviam improvisado um buffet na calçada e estavam servindo pessoas em situação de rua. A legenda, escrita por Felipe antes de sair para trazer a sopa, dizia: "A revolução começou, patrão." Ricardo olhou para a família reunida na cama do hospital. Dona Conceição abraçando os netos, Miguel tomando sopa com vontade de viver, Helena finalmente permitindo-se um sorriso verdadeiro. Ainda havia muito a ser feito, muitas batalhas a serem travadas, mas pela primeira vez em semanas sentiu que estavam no caminho certo. Foi quando Dona Conceição teve outro acesso de tosse, este mais violento que os anteriores. O sangue no lenço era mais abundante, e seus olhos se arregalaram em pânico antes que ela desmaiasse nos braços dos netos. As semanas seguintes se transformaram em uma montanha-russa de emoções. Enquanto Miguel se recuperava gradualmente, ganhando cor e energia a cada dia, Dona Conceição lutava contra uma tuberculose avançada em outro quarto do mesmo hospital. Helena dividia seu tempo entre os dois, suas pequenas pernas percorrendo incansavelmente os corredores que separavam as pessoas que mais amava no mundo. Pneumonia era só um dos problemas, explicou a doutora. Oliveira a Ricardo e Laura, depois de mais uma bateria de exames em Dona Conceição. A tuberculose provavelmente começou há meses, mas sem tratamento adequado, se espalhou. Ela vai ficar boa, não vai? A voz de Helena soou baixinha da porta do consultório, fazendo os adultos se virarem surpresos. Ninguém a tinha visto chegar. A médica hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Estamos fazendo tudo o que podemos, querida. Sua avó é uma guerreira. Helena assentiu, seus olhos muito mais velhos que seus 7 anos. O Miguel já pode ir para casa? Em 2 dias, respondeu a médica, agradecida pela mudança de assunto.
mas ele vai precisar de cuidados especiais por um tempo. A gente vai cuidar dele, garantiu Laura, que nos últimos dias havia se transformado em uma presença constante e reconfortante para as crianças. De volta ao quarto de Miguel, encontraram o menino sentado na cama, folheando um livro de histórias, que Laura havia trazido. Seu rosto ainda estava magro, mas seus olhos já tinham recuperado o brilho curioso de antes. "Mana, olha!" Ele chamou animado quando viu Helena. "A tia Laura me ensinou a ler esta palavra aqui. Esperança." Helena sorriu, sentando-se na beira da cama. "Que legal, Miguel. Quando você melhorar, vou te ensinar mais. A professora do abrigo disse que eu leio muito bem." Ricardo observava a interação dos irmãos quando seu celular vibrou. Era uma mensagem do chefe Felipe com fotos do novo restaurante comunitário do Hotel Dourado. As obras estavam quase prontas e a primeira turma de moradores da comunidade já estava sendo treinada para trabalhar na cozinha. "Olhem só." Ele mostrou as fotos para as crianças. "O que acham?" Os olhos de Miguel brilharam ao ver as imagens da cozinha profissional. "Quando eu crescer, quero ser chefe igual o tio Felipe. Primeiro precisa ficar forte", Helena o lembrou, sua voz assumindo o tom maternal que usava quando estava preocupada com o irmão. "Por isso mesmo", Miguel protestou. "O tio Felipe falou que chefe precisa provar tudo que cozinha. Vou poder comer um montão." A risada coletiva que seguiu foi interrompida por uma enfermeira que entrou correndo no quarto. "Senhor Mendes, Dona Conceição." Helena já estava de pé antes mesmo que a enfermeira terminasse a frase, correndo para o quarto da avó. Quando os outros chegaram, encontraram a menina segurando a mão da avó, que respirava com dificuldade através de uma máscara de oxigênio. "Minha netinha", Dona Conceição sussurrou com esforço. "Preciso te contar uma coisa." "Não, vó", Helena implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Não fala nada agora. Descansa." "Escuta, filha." A voz de Dona Conceição era apenas um sopro. "Desde que seus pais se foram, meu maior medo era deixar vocês sozinhos. Mas agora..." Ela olhou para Ricardo e Laura, que observavam a cena da porta. "Agora sei que vocês vão ficar bem." "A senhora também vai ficar bem", Helena insistiu. "Tem que ficar. Promete?" Dona Conceição sorriu tristemente através da máscara. "Tem promessas que não podemos fazer, meu amor, mas prometo que vou sempre estar olhando por vocês, onde quer que eu esteja." "Não." Helena balançou a cabeça violentamente. "Não fala assim. O Miguel precisa da senhora. Eu preciso..." Sua voz foi interrompida pelo som agudo do monitor cardíaco. A equipe médica invadiu o quarto, empurrando todos para fora, mas Helena se recusava a soltar a mão da avó. "Vó!" Ela gritava enquanto Laura tentava gentilmente puxá-la. "Vó, não vai! Você prometeu que não ia deixar a gente sozinho! Prometeu!" No corredor, Ricardo segurava Miguel, que havia saído de sua cama ao ouvir os gritos da irmã. O menino chorava silenciosamente, seu corpo pequeno tremendo. "Por favor", ele murmurava, "por favor, não leva minha avó também." O som do monitor continuava estridente, marcando os segundos que pareciam se arrastar como horas. Através da porta de vidro, podiam ver a equipe médica trabalhando freneticamente, tentando trazer Dona Conceição de volta. Helena havia se ajoelhado no corredor, suas mãos juntas em oração, repetindo sem parar: "Por favor, Deus, não leva ela. Por favor. Já levou o papai e a mamãe. Por favor." O som do monitor cardíaco voltou ao ritmo normal depois do que pareceu uma eternidade. Dona Conceição havia sobrevivido, mas a doutora Oliveira não escondia sua preocupação. "Ela está muito fraca", explicou a médica num canto do corredor, longe dos ouvidos das crianças. "O coração quase não aguentou desta vez. Precisamos preparar vocês." "Não."
Ricardo interrompeu, sua voz firme. Deve haver algo que possamos fazer, outros tratamentos, especialistas? Trouxemos os melhores especialistas. A médica respondeu suavemente. Às vezes, senhor. Mendes, nem todo o dinheiro do mundo pode mudar o curso natural das coisas. No quarto, Helena havia voltado para junto da avó, que agora dormia sob efeito de sedativos. A menina segurava a mão da senhora como se pudesse, através daquele toque, transferir sua própria força vital. Miguel estava sentado do outro lado da cama, em uma cadeira de rodas, contrariando todas as recomendações médicas de permanecer em seu próprio quarto. Ninguém teve coragem de separá-lo da família naquele momento. Laura observava as crianças pela porta, seu coração partido. Nas últimas semanas, havia se apegado a elas de uma forma que nunca imaginou ser possível. A dor delas era agora sua dor também. Precisamos levá-los para casa, sussurrou para Ricardo. Eles não podem ficar aqui indefinidamente. Casa. Ricardo repetiu a palavra, como se ela tivesse um novo significado. O apartamento está pronto? Laura assentiu. Terminaram a reforma ontem. Todos os móveis foram entregues, o quarto das crianças está montado. Então vamos hoje mesmo, decidiu ele. Miguel já teve alta autorizada e Helena, ela precisa de um ambiente melhor que um corredor de hospital. A difícil tarefa de convencer as crianças a deixar o hospital coube a Laura. Com uma paciência infinita, ela explicou que Dona Conceição precisava descansar, que eles poderiam voltar para visitá-la todos os dias, que a avó ficaria feliz em saber que eles estavam bem cuidados. Promete que ela não vai embora quando a gente não estiver aqui? Perguntou Helena, seus olhos cheios de medo. A equipe médica vai cuidar muito bem dela, Laura garantiu, escolhendo não fazer promessas que não poderia cumprir. E qualquer mudança, corremos para cá. O apartamento que Ricardo havia preparado para a família ficava no prédio ao lado do hotel. Era espaçoso e arejado, com vista para um pequeno parque. O quarto das crianças havia sido decorado com cores alegres, as camas novas cobertas com lençóis macios dos personagens que Miguel tanto gostava. Mas o que realmente capturou a atenção das crianças foi a cozinha. Grande e bem equipada, tinha uma mesa redonda, onde todos podiam se sentar juntos para as refeições. Olha, mana, Miguel exclamou, ainda um pouco fraco, mas visivelmente animado. Igual a cozinha do tio Felipe. Helena sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. É maior que nossa casa inteira no cortiço. A menção ao cortiço trouxe um silêncio pesado. Laura rapidamente sugeriu que fizessem um lanche e logo o chefe Felipe apareceu carregando uma cesta com pães frescos e outras delícias. Precisamos de um assistente para provar estas novas receitas, disse ele, piscando para Miguel. Alguém interessado? Enquanto as crianças comiam, Ricardo recebeu uma ligação do hospital. Seu rosto ficou pálido enquanto escutava e Laura imediatamente percebeu que algo estava errado. Os exames de Dona Conceição, ele começou, mas sua voz falhou. Quanto tempo? Laura perguntou baixinho, entendendo sem necessidade de mais explicações. Dias, respondeu ele, sua voz mal passando de um sussurro. Talvez uma semana. Do outro lado da mesa, Helena observava a conversa, dos adultos com olhos atentos. Mesmo sem ouvir as palavras, algo em sua expressão mostrava que ela entendia exatamente o que estava acontecendo. Tio Ricardo, chamou ela, sua voz pequena, mas determinada. Posso pedir uma coisa? Ricardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. Claro, querida, o que você quer? Quero fazer uma festa, disse ela, surpreendendo a todos. Uma festa de aniversário para a avó.
Ela faz anos semana que vem, mas nunca pôde comemorar direito. Quero fazer uma festa bonita, com bolo e tudo, igual ela sempre quis fazer pra gente, mas não podia. O pedido atingiu Ricardo como um soco no estômago. Helena sabia. De alguma forma, aquela menina de apenas 7 anos havia entendido que precisava criar uma última memória feliz com a avó. Amanhã mesmo, ele prometeu, sua voz embargada. Vamos fazer a melhor festa de aniversário que sua avó já teve. Naquela noite, depois que as crianças finalmente dormiram, Laura encontrou Ricardo chorando silenciosamente na varanda. Como vamos contar a elas? Ele perguntou, sem enxugar as lágrimas. Como dizer que vão perder a única família que lhes restava? Laura o abraçou por trás, repousando a cabeça em suas costas. Elas não vão perder a única família, corrigiu suavemente. Elas têm a gente agora. A festa de aniversário de Dona Conceição foi organizada em tempo recorde no jardim de inverno do hospital. O chefe Felipe e sua equipe haviam trabalhado a noite inteira preparando um bolo decorado com flores de açúcar e vários docinhos que ela costumava mencionar com nostalgia de sua infância. Helena havia insistido em ajudar com a decoração, pendurando balões coloridos e faixas festivas com suas próprias mãos. Miguel, ainda usando uma cadeira de rodas, supervisionava tudo com olhos brilhantes, dando sugestões sobre onde colocar cada enfeite. A avó sempre quis uma festa assim, comentou ele enquanto observava os funcionários do hotel arrumando uma mesa com toalha de renda branca. Ela contava que quando era pequena, nunca teve uma festa de aniversário. Laura, que ajudava Helena a amarrar os balões, sentiu seu coração apertar. Era impressionante como as crianças, mesmo tendo tão pouco, pensavam primeiro na felicidade da avó. Quando tudo estava pronto, Ricardo foi buscar Dona Conceição em seu quarto. Ela estava fraca demais para caminhar, então a trouxeram em uma cama hospitalar especial. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a decoração. Meus amores, ela sussurrou quando Helena e Miguel correram para abraçá-la. Não precisavam de tudo isso. Precisava sim, Helena declarou firmemente. A senhora merece a melhor festa do mundo. A equipe médica havia autorizado 1 hora de celebração. E todos se esforçavam para fazer cada minuto valer a pena. O chefe Felipe serviu pessoalmente uma fatia de bolo para Dona Conceição, que conseguiu comer alguns pedacinhos com visível esforço. Está uma delícia, ela elogiou, mesmo mal conseguindo engolir. Igual ao que minha mãe fazia. Foi quando Helena pegou um envelope de sua mochila. Fiz um presente para a senhora, disse timidamente, entregando-o para a avó. Dentro havia um desenho colorido. Uma casa grande com um jardim, onde 5 figuras sorridentes estavam de mãos dadas. Dona Conceição, Helena, Miguel, Ricardo e Laura. É nossa família, explicou a menina. Todo mundo junto. Dona Conceição segurou o desenho com mãos trêmulas, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Que bom que vocês não vão mais ficar sozinhos, disse ela suavemente. A senhora também não vai ficar sozinha, garantiu Miguel, segurando sua mão. Quando melhorar, vai morar com a gente naquela casa bonita que o tio Ricardo arrumou. Um silêncio pesado caiu sobre os adultos presentes. Dona Conceição olhou para Ricardo e Laura. Um entendimento mútuo passando entre eles. Miguel, meu anjinho, ela chamou, sua voz fraca, mas determinada. Helena, minha guerreira, venham mais perto. As crianças se aproximaram, uma de cada lado da cama. Dona Conceição segurou suas mãos, reunindo forças para o que precisava dizer. Vocês são o maior presente que Deus me deu, começou ela. Cuidar de vocês depois que seus pais partiram foi o que me manteve viva até agora. Mas às vezes, Deus tem outros planos pra gente. Não, vó, Helena interrompeu.
já sentindo o peso daquelas palavras. Não fala assim. Deixa eu terminar, querida. Dona Conceição pediu suavemente. Vocês são muito pequenos para entender algumas coisas, mas são fortes demais para eu mentir para vocês. A avó está muito doente, meus amores. E tem horas que nem todo o amor do mundo pode curar a gente. Miguel começou a chorar silenciosamente, enquanto Helena mantinha os olhos fixos na avó, como se memorizando cada detalhe de seu rosto. Mas vocês não vão ficar sozinhos, continuou Dona Conceição. O Ricardo e a Laura, eles vão cuidar de vocês como se fossem seus próprios filhos, e eu vou estar sempre pertinho, mesmo que vocês não possam me ver. Igual o papai e a mamãe? Perguntou Miguel entre soluços. Igualzinho, ela confirmou, usando suas últimas forças para sorrir. E quando vocês sentirem saudade, é só olhar para o céu e mandar um beijo. Eu vou estar lá, junto com eles, cuidando de vocês. Helena, que até então havia se mantido forte, finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas eu não quero que a senhora vá. Não quero perder mais ninguém. Minha netinha corajosa. Dona Conceição acariciou seu rosto. Você não vai me perder. Amor verdadeiro a gente nunca perde. Só guarda num lugar especial do coração. A festa continuou por mais alguns minutos, mas algo havia mudado. Era como se todos soubessem que estavam vivendo um momento precioso, criando uma memória que precisaria durar para sempre. Quando Dona Conceição começou a mostrar sinais de cansaço, os enfermeiros vieram para levá-la de volta ao quarto. Antes de sair, ela fez um último pedido. Ricardo, Laura, chamou ela, promete que vai cuidar dos meus tesouros com nossas vidas, garantiu Laura segurando sua mão. E promete, continuou Dona Conceição, que vai ensinar eles a serem pessoas boas. Não deixa o sofrimento endurecer o coração deles. Ricardo, incapaz de falar devido à emoção, apenas assentiu. Observou enquanto as crianças davam um último abraço na avó, seus pequenos corpos tremendo com soluços contidos. Naquela noite, enquanto guardavam os últimos enfeites da festa, Helena se aproximou de Ricardo com o desenho que havia feito. Tio Ricardo, disse ela, sua voz pequena mas decidida, será que dá para pendurar esse desenho no quarto da avó? Para ela não se sentir sozinha. Dona Conceição faleceu 3 dias depois da festa, durante uma madrugada silenciosa de outono. Partiu serenamente em seu sono, com o desenho de Helena pendurado ao lado de sua cama e uma fotografia da festa em suas mãos. As crianças, que haviam sido convencidas a dormir em casa naquela noite, receberam a notícia na manhã seguinte. A reação delas surpreendeu a todos. Não houve gritos ou desespero, apenas um silêncio profundo e doloroso. Helena sentou-se na cama abraçando os joelhos, enquanto Miguel se encolheu em seu colo, como fazia quando era ainda menor. Ela não estava sozinha, não é? E foi a primeira coisa que Helena perguntou, sua voz quase um sussurro. Não, querida, Laura respondeu, sentando-se ao lado deles na cama. A enfermeira estava com ela o tempo todo. Miguel levantou o rosto manchado de lágrimas. A avó já está com o papai e a mamãe? Está sim, meu amor. Laura o abraçou, sua própria voz embargada. E eles vão cuidar dela agora, como ela cuidou de vocês. Ricardo observava a cena da porta do quarto, seu coração partido ao ver aquelas crianças enfrentando mais uma perda. Nas últimas semanas havia aprendido tanto com elas sobre força e resiliência que às vezes esquecia que eram apenas 2 crianças pequenas carregando um peso grande demais para seus ombros. O enterro foi simples, mas digno, num pequeno cemitério cercado de árvores. Para a surpresa de todos, diversos funcionários do Hotel Dourado compareceram, incluindo o chefe Felipe e sua equipe completa. Mesmo alguns moradores do cortiço vieram prestar suas últimas homenagens. Helena permaneceu em pé ao lado do caixão durante toda a cerimônia, segurando firmemente a mão do irmão. Não chorou, não falou,
Apenas observava tudo com aqueles olhos que pareciam ter vivido 1000 anos. Foi apenas à noite, quando pensavam que as crianças já dormiam, que ouviram os soluços vindos do quarto. Ricardo e Laura correram para lá, encontrando Helena sentada no chão entre as duas camas, abraçando um casaco velho que havia pertencido à avó. Eu prometi para ela, soluçava a menina. Prometi que ia ser forte, que ia cuidar do Miguel, mas tô com tanta saudade. Miguel desceu de sua cama e se juntou à irmã no chão. Eu também tô com saudade, mana. Laura se ajoelhou ao lado deles, abrindo os braços. Para sua surpresa, ambas as crianças se jogaram em seu abraço, deixando finalmente a dor fluir livremente. Ricardo se juntou a eles no chão, envolvendo toda a família em seus braços. Ficaram assim por um longo tempo, chorando juntos, compartilhando uma dor que palavras não podiam expressar. Sabe o que a avó sempre dizia? E Helena falou depois de um tempo, sua voz rouca. Que família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem escolhe ficar quando todo mundo vai embora. As palavras atingiram Ricardo e Laura como uma flecha no coração. Sim, eles haviam escolhido estas crianças, mas em algum momento ao longo do caminho, as crianças também os haviam escolhido. Vocês são nossa família agora, Laura disse suavemente. Para sempre. Mesmo? Miguel perguntou, seus olhos inchados de tanto chorar, brilhando com uma ponta de esperança. Não vão desistir da gente? Nunca, garantiu Ricardo firmemente. Nunca vamos desistir de vocês. Helena levantou o rosto do ombro de Laura, seus olhos procurando os de Ricardo. A avó falou que o senhor mudou, que não é mais aquele homem mau do hotel. Ricardo sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Sua avó me ensinou muito sobre perdão e segundas chances. Vocês todos me ensinaram. Então, Helena hesitou, mordendo o lábio. Será que a gente pode chamar vocês de pai e mãe? A avó disse que estava tudo bem, que nossos pais iam entender. Laura começou a chorar, puxando Helena para mais perto. Claro que pode, minha filha, claro que pode. Miguel se aconchegou mais no abraço coletivo. Agora a gente tem 2 pais e 2 mães, uns no céu e outros aqui. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Dona Conceição, as crianças dormiram tranquilas. Não em suas camas, mas no chão mesmo, aninhadas entre Ricardo e Laura, como uma família que finalmente se encontrou. Antes de adormecer, Helena sussurrou uma última coisa. Pai, será que amanhã a gente pode ir no hotel? Quero ajudar outras. Crianças que têm fome, igual a avó sempre quis fazer. 6 meses se passaram desde a partida de Dona Conceição. O Hotel Dourado havia se transformado completamente. O antigo salão de festas agora abrigava um restaurante comunitário que servia centenas de refeições diariamente, enquanto a cozinha principal se tornara um centro de treinamento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Helena e Miguel haviam feito do hotel sua segunda casa. Todas as tardes, depois da escola, podiam ser encontrados ajudando na cozinha ou conversando com as pessoas que vinham se alimentar. Miguel, já completamente recuperado, seguia o chefe Felipe como uma sombra, absorvendo cada detalhe sobre culinária. Naquela tarde de sábado, o hotel estava especialmente movimentado. Era o dia da formatura da primeira turma do Programa de Capacitação Profissional, uma iniciativa que Ricardo havia criado em memória de Dona Conceição. Pai, Miguel chamou animado, correndo pelo salão com seu pequeno uniforme de chefe. Vem ver o bolo que eu ajudei a fazer. Ricardo seguiu o filho até a cozinha, onde uma obra de arte em forma de bolo estava sendo finalizada. Era uma réplica em miniatura do Hotel Dourado, mas com um detalhe especial. As portas estavam abertas e pequenas figuras de massa de açúcar representavam pessoas entrando e saindo livremente. Foi ideia da Helena.
explicou Miguel orgulhoso. Ela disse que agora o hotel não tem mais portas fechadas para ninguém. Helena, que organizava os certificados dos formandos numa mesa próxima, sorriu ao ouvir o irmão. Aos 8 anos, ela havia se tornado uma espécie de embaixadora do projeto, sempre pronta para contar sua história a quem quisesse ouvir. "Olha quem chegou!" Laura anunciou, entrando no salão com uma surpresa. Márcia, a assistente social que tanto desconfiara de Ricardo no início, agora vinha regularmente acompanhar o progresso das crianças e do projeto. "Não podia perder essa formatura", disse Márcia, abraçando Helena. "Afinal, foi por causa de vocês que tudo isso começou." A cerimônia de formatura foi simples, mas emocionante. 20 pessoas, todas vindas de situações de vulnerabilidade social, receberam seus certificados de capacitação em gastronomia. Entre elas estava Maria, uma senhora que morava no mesmo cortiço onde Helena e Miguel haviam vivido. Antes de entregar os certificados, Ricardo começou seu discurso. "Quero contar uma história. A história de como 2 crianças e uma avó muito especial me ensinaram que às vezes precisamos perder tudo que achamos importante para encontrar o que realmente importa." Helena e Miguel se aproximaram do pai, segurando suas mãos enquanto ele continuava. "Há 6 meses, eu era um homem diferente. Alguém que media o valor das pessoas pelo conteúdo de suas carteiras, não de seus corações. Alguém que preferia jogar comida no lixo a alimentar quem tinha fome. Alguém que demitiu injustamente uma funcionária e com isso condenou sua família a anos de sofrimento." Sua voz embargou por um momento e Laura se juntou a eles no palco improvisado, completando a imagem da família. Mas então, numa noite que mudou tudo, uma menina corajosa tentou levar comida para seu irmão doente. E essa menina, junto com seu irmão e sua avó, não apenas me perdoaram, mas me ensinaram o verdadeiro significado de família, compaixão e recomeço. Os formandos aplaudiam, muitos com lágrimas nos olhos, reconhecendo suas próprias histórias de luta naquela narrativa. "Hoje", Ricardo continuou, "este hotel não é mais apenas meu, é nosso, de todos que precisam de uma refeição, de uma oportunidade, de uma segunda chance. E isso", ele olhou para Helena e Miguel com os olhos marejados, "isso é o verdadeiro sucesso." Depois da cerimônia, enquanto os convidados celebravam com o bolo especial de Miguel, Helena puxou os pais para um canto quieto do salão. "Tenho uma coisa para mostrar", disse ela, tirando um papel dobrado de seu bolso. Era o desenho que havia feito para Dona Conceição, agora um pouco desbotado e amassado de tanto ser manuseado. "Quero pendurar ele aqui no hotel", declarou, "para todo mundo que entrar saber que família é quem escolhe ficar." Laura abraçou a filha, incapaz de conter as lágrimas. "Sua avó estaria tão orgulhosa de você, meu amor." "Ela está", Miguel afirmou com a certeza que só as crianças o têm. "Ela, o papai e a mamãe estão sempre olhando a gente lá de cima. A avó deve estar super feliz, porque agora tem um montão de gente que não passa mais fome." Ricardo observou seus filhos, lembrando-se de como os havia conhecido. 2 crianças famintas e assustadas, lutando para sobreviver. Agora, via diante, disse 2 pequenos guerreiros que, mesmo tendo perdido tanto, escolheram usar sua dor para ajudar outros. "Sabe de uma coisa?", e disse Helena pensativa, olhando para o salão cheio de pessoas celebrando. "Acho que a avó estava certa. Às vezes, a gente precisa passar por coisas difíceis para aprender a ser melhor." Era uma manhã especial no Hotel Dourado. Fazia exatamente 1 ano desde aquela noite que mudou tantas vidas, quando uma menina desesperada tentou levar comida para seu irmão faminto. O saguão, antes símbolo de exclusividade, agora estava decorado com flores e cartazes feitos pelas crianças da comunidade. "Mãe",
Miguel chamou, correndo da cozinha com seu avental manchado de chocolate. Já está quase na hora. As pessoas estão chegando. Laura sorriu, ajeitando o laço torto no uniforme do filho. Aos 6 anos, Miguel já era conhecido como o menor. É chefe aprendiz da cidade. E seu sonho de trabalhar na cozinha estava se realizando, mesmo que, por enquanto, ele só pudesse ajudar com tarefas simples. Helena, agora com 8 anos, supervisionava a arrumação das mesas com uma seriedade que lembrava muito sua avó. Seu cabelo, antes maltratado e mal cortado, agora estava arrumado em 2 tranças bem feitas, mas seus olhos mantinham aquela sabedoria antiga que sempre carregaram. Pai, ela chamou Ricardo, que conferia os últimos detalhes do evento. Será que ela ia gostar disso tudo? Não precisava explicar quem era ela. Dona Conceição estava presente em cada detalhe daquele dia especial. Na renda branca das toalhas de mesa, nas flores que ela tanto amava, no cheiro de bolo de fubá que preenchia o ambiente. Ia amar, minha filha, Ricardo respondeu abraçando-a, principalmente porque foi ideia sua. De fato, havia sido Helena quem sugeriu transformar o aniversário daquela noite difícil em uma celebração. Não para lembrar a dor, mas para comemorar as mudanças que vieram depois dela. O Hotel Dourado agora era um modelo único. Continuava sendo um hotel de luxo, mas com uma missão social profunda. O restaurante comunitário servia mais de 1000 refeições por dia. O programa de capacitação profissional já havia formado centenas de pessoas e um novo projeto de moradia assistida estava em construção no terreno ao lado. Os hóspedes do hotel, longe de se afastarem como muitos previram, começaram a escolher o estabelecimento exatamente por sua missão social. Alguns até participavam voluntariamente dos projetos, criando uma ponte única entre diferentes realidades sociais. Enquanto as pessoas começavam a chegar para a celebração, Ricardo observava sua família. Laura ajudava Miguel a servir os docinhos que ele havia ajudado a fazer, enquanto Helena recebia os convidados com uma dignidade além de sua idade. Em 1 ano, eles haviam se transformado em uma família verdadeira, unidos não pelo sangue, mas por algo muito mais forte, a escolha de ficarem juntos. Com licença, uma voz chamou sua atenção. Era Maria, a senhora do cortiço que se formara no programa de capacitação. Ela agora era chefe assistente no restaurante comunitário. Trouxe uma surpresa. Em suas mãos estava um álbum de fotografias antigo. Encontrei isso nas coisas da Dona Conceição que ficaram no cortiço, explicou ela. Achei que as crianças iam querer ver. Helena e Miguel correram para ver o álbum, seus olhos brilhando ao reconhecer fotos de quando eram bebês, momentos com seus pais, retratos da avó jovem. Mas foi uma foto em particular que chamou a atenção de todos. Era Dona Conceição em seu uniforme de funcionária do hotel, anos atrás, com um sorriso orgulhoso no rosto. Olha só, Helena sussurrou, tocando a foto com carinho. A avó estava certa. Às vezes, a gente precisa dar uma volta muito grande para chegar onde deveria estar desde o começo. Ricardo sentiu as lágrimas virem aos seus olhos. Como aquela menina que havia sofrido tanto podia ter tanta sabedoria. Atenção todos! Chamou o chefe Felipe, emergindo da cozinha com um bolo impressionante. Era uma réplica do desenho que Helena havia feito há 1 ano. A família de mãos dadas, mas agora com um detalhe especial. Ao redor das figuras principais, dezenas de outras pequenas silhuetas formavam um círculo, representando todas as vidas que haviam sido tocadas pela transformação do hotel. Antes de cantarmos parabéns, Ricardo pegou o microfone, sua voz, embargada pela emoção. Quero agradecer a 2 crianças muito especiais que me ensinaram que nunca é tarde para mudar, que me mostraram que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem escolhe ficar
quando seria mais fácil partir. Helena e Miguel correram para abraçá-lo, e Laura se juntou a eles. Ali, no meio do saguão do hotel, que um dia havia sido símbolo de exclusão e agora era um farol de esperança, eles eram apenas uma família entre muitas outras que haviam encontrado ali seu lugar de pertencimento. Vó, Helena sussurrou, olhando para cima como fazia sempre que queria falar com Dona Conceição. Conseguimos. Ninguém mais vai passar fome aqui. E a senhora estava certa. Às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar algo muito maior. E lá fora, o sol se punha sobre a cidade exatamente como naquela noite há 1 ano, mas agora pintando o céu com cores de esperança, não mais de desespero. As portas do Hotel Dourado permaneciam abertas, como ficariam para sempre, acolhendo todos que precisassem de uma refeição, de uma oportunidade ou simplesmente de um lugar para chamar de lar.